Olá, boa tarde. Eu sou o Dr. Geraldo Ferreira. Eu tenho uma história dentro da saúde. É um tema que eu trabalho no meu dia a dia, seja do ponto de vista sindical, suas relações trabalhistas, seja como médico, né? A profissão que eu exerço com muito amor, com muito carinho, seja na atividade associativa, a formação profissional, as escolas, trabalho nos hospitais universitários, nos hospitais de urgência do Rio Grande do Norte. E, como eu digo frequentemente, este é meu tema: saúde. Vamos conversar um pouco aqui nessa live, mais ou menos em torno de uma meia hora, né? Mais ou menos. Vamos tentar fazer isso nas tardes. Vamos ocupar um espaço aqui com vocês para debater esses temas que me são caros e que eu trago a vocês nesta campanha política. Eu estou disputando o mandato de deputado estadual pelo PTB, meu número é 14.000, e eu tenho uma série de propostas, de temas que nós vamos discutir aqui, com os quais eu sou familiarizado e os quais eu pretendo defender, representar, ser a voz no parlamento, se, evidentemente, for consagrado pelo voto livre e soberano do eleitor do Rio Grande do Norte. O voto independente, que não pode ser vendido, que não pode ser comprado, que ele precisa ser conquistado. E, acima de tudo, ele tem que representar o compromisso do cidadão que vota com o desenvolvimento do nosso Estado e com a melhoria desses setores primordiais que afetam a sua vida. Nós vamos ter a oportunidade de, nessas lives, discutir questões como a saúde, o cooperativismo, que é outro tema ao qual eu tenho um carinho todo especial, porque convivo com ele. Criei, fundei, administrei, presidi 3 cooperativas no Rio Grande do Norte, cooperativas que trouxeram prestação de serviços, mercado de trabalho e ofereceram à população todos os benefícios que uma cooperativa pode oferecer. Outro tema muito importante para mim é o empreendedorismo, essa busca de fomentar o desenvolvimento. Não há uma população rica sem desenvolvimento no nosso Estado. O atraso é um atraso na vida das pessoas. Então nós precisamos correr para desenvolver o nosso Estado. Então nós vamos discutir também aqui políticas de desenvolvimento. Teremos a oportunidade de, por exemplo, comparar por que nós perdemos a corrida com Pernambuco e com o Ceará e por que estamos perdendo a corrida para Paraíba. Nossos políticos, infelizmente, ainda estão presos, escravizados à velha política. A velha política de beneficiar famílias, de beneficiar grupos políticos e de esquecer as questões de cidadania. Então, educação, segurança e saúde e desenvolvimento, que deveriam ser prioritários para os governos, isso se perde no desenho e na construção de oligarquias que se perpetuam no poder e que usam os recursos do Estado a seu favor. Isso se chama patrimonialismo e isso é uma das misérias do Brasil desde a época de colônia. É a posse do Estado por grupos familiares oligárquicos ou grupos de partidos que se apropriam do Estado para beneficiar seus grupos familiares ou seus filiados a partido, sem deixar que o desenvolvimento alcance as parcelas da população que anseiam pela prestação de serviços públicos adequados. Vamos ver aqui algumas manchetes referentes à questão da saúde, né? Muito bem, 85 hospitais e 16.000 leitos psiquiátricos foram fechados no Brasil nos últimos anos. Enquanto isso, aumentam os transtornos graves, o uso de álcool e drogas pesadas, os moradores de ruas, a depressão e os suicídios. Vamos prestar atenção nas manchetes, porque tudo isso vai impactar fortemente o nosso sistema de saúde e contribuir
para o nosso subdesenvolvimento. Muito bem, no Brasil nós tivemos 14 mil suicídios, mais do que uma série de doenças, não é? Suicídios. O indivíduo, muitas vezes, numa idade plenamente produtiva, se desespera por várias questões de natureza patológica e não tem tratamento. A crise psiquiátrica que se instalou no Brasil por uma decisão política de desativar leitos e de não entender a doença mental como uma coisa prioritária, provocou essa avalanche de doenças mentais. E com a pandemia nós tivemos um crescimento brutal dos casos de depressão, subindo de 9,6% da população para quase 13,5%. Vocês imaginem, quase 26 milhões de pessoas no Brasil sofrem de depressão. É decididamente a causa mais significativa de afastamento do trabalho. Depois da pandemia também, os AVCs e os infartos dispararam. Diabetes. O que nós tivemos no Rio Grande do Norte? Fechamento do Hospital Rui Pereira, promessa da Secretaria Estadual de Saúde de abertura de leitos no João Machado e no Hospital da Polícia, que se tornaram numa farsa. Na verdade, a população está desassistida. Dos 350 mil diabéticos, nós temos 400 amputações por ano. E a previsão é que isto cresça, porque a desassistência aumentou durante o período da pandemia. Tivemos, em 2021, 23 mil casos de dengue. 23 mil casos de dengue. 7 mil de chikungunya e 2 mil de zika. Vocês vejam o quadro dramático em que encontra-se a saúde do Rio Grande do Norte. Mas ela é complementada com outros problemas que vão também impactar o nosso sistema. Por exemplo, a pobreza atinge 1,5 milhão de pessoas no Rio Grande do Norte. 600 mil pessoas vivem na miséria. Isso vai impactar profundamente o nosso sistema de saúde. O Brasil é justo. 220 mil brasileiros moram nas ruas. No Rio Grande do Norte, 3 mil brasileiros vivem nas ruas. 17 milhões moram nas favelas e 33 milhões passam fome. Por isso, na gravação do meu programa eleitoral sobre saúde, eu digo com muita clareza: todos os dias eu encontro nos hospitais que eu trabalho, hospital universitário, hospitais de urgência e emergência do Estado e mesmo os hospitais privados que têm convênio no Sistema Único de Saúde na área de ortopedia, de neurocirurgia, de hemodinâmica, etc., nós encontramos pobreza, fome e doença, todas se juntando para esse alarmante quadro em que se transformou a questão social brasileira. Temos ainda aqui a questão da segurança, não é? Os acidentes de automóvel que vitimam quase 20 mil pessoas por ano. Absurdo! As políticas de trânsito, elas não conseguiram ainda deter este número extraordinário de mortes, entre 20 e 30 mil pessoas por ano. E assassinatos, em torno de 40 mil assassinatos por ano. 2 milhões de roubos, 800 mil presos. Crime organizado desafia a segurança. E esse tema aqui que nós estamos abordando é a saúde, porque esses crimes, a facada, o tiro, o acidente de automóvel, o acidente de moto, que é crescente, eles correm aos leitos hospitalares, sobrecarregando o sistema. Então nós fizemos essa introdução para a gente agora sim dar um passeio aqui pela rede de saúde para tentar compreender as suas deficiências, para tentar entender por que ela não funciona, porque deixa as pessoas nas filas, porque deixa os pacientes nos corredores, porque não há vagas de UTI, porque as pessoas se sentem nesta situação de abandono. Claro, em todos os setores nós temos a precariedade e há uma razão para isso. Começando do programa a assistência, a estratégia de saúde da família. Nós, baseado no que o programa propõe, um médico para
4.000 habitantes de determinada região, nós temos, por exemplo, só em Natal, um quantitativo de população desassistida de quase 40%. Entendendo que nós, 60% de cobertura só, né? Nós deveríamos ter mais de 200 equipes, temos 140, então nós temos aí uma quantidade de 40% de 800 mil habitantes, quase 300 mil pessoas que na sua área de moradia não tem a abrangência de cobertura do Programa de Saúde da Família, ficam atendidos em áreas sobrecarregando outras áreas, ou seja, há desassistência desse setor. Da mesma forma, a partir daí todo o sistema é sobrecarregado. A partir da estratégia de saúde da família que não tem a cobertura numérica que deveria ter, nós temos a sobrecarga das UPAs, que também são insuficientes, né? Inclusive chegando a quadros dramáticos. Por exemplo, nós visitamos Paulo Ferros, nós temos vizinho ao hospital regional uma UPA fechada, porque os repasses são insuficientes. As UPAs normalmente, e o sistema como um todo, ele tem um financiamento tripartite, federal, estadual e municipal. As prefeituras sozinhas, elas não têm condições de manter esse sistema em funcionamento. Normalmente, o repasse federal é na faixa de 400, 500 mil reais, enquanto uma UPA custa em torno de 1,5 milhão a 2 milhões. Então, é muito difícil, se não houver uma colaboração do Estado, os três entes se reunindo, dificilmente se terá condições de dar uma assistência à população. Mas, e também com as UPAs insuficientes, descamba nos hospitais de urgência e emergência. Aí, meu amigo, quase todos nós já passamos por uma situação difícil de chegar no hospital onde tem um parente nosso com um AVC, com uma fratura de colo e fêmur, às vezes deitado no corredor, às vezes precisando de uma vaga de UTI e com um respirador improvisado numa sala inadequada. Este quadro é muito dramático, sem falar na questão das cirurgias eletivas, dos exames, né? Eu, por exemplo, trabalho no setor de imagens, né, do hospital universitário, estou afastado em razão da campanha política, mas nós temos neste setor, por exemplo, na área de colonoscopia, muitas vezes a demora dos pacientes de chegarem. Às vezes tem, por exemplo, 10, 15 ou 20 exames marcados e alguns não vêm. E não vêm porque muitas vezes já morreram, porque o exame chega tardiamente. Então é uma situação dramática, não é? Cateterismos. Quando é de urgência, que chega numa UPA, nós temos um serviço de emergência, onde ele é transferido imediatamente. Mas se o paciente infartou, fica no hospital esperando um cateterismo, muitas vezes esse cateterismo demora meses com o paciente correndo risco de vida, né? De ir a óbito. Então é uma situação muito difícil. E cirurgias, quem não tem um familiar, um parente, um conhecido numa fila de cirurgia? É uma fila enorme. Nós temos quase 20 mil pacientes esperando por cirurgias no Rio Grande do Norte. E o governo do estado implantou um sistema de cirurgias eletivas, um programa de cirurgias eletivas e, pasmem, escolheu os hospitais de urgência e emergência para implantar estes programas. Aí nós visitamos o hospital de Mossoró, o regional, o Tarcísio Maia, e encontramos a cirurgia eletiva sendo feita, porque as empresas privadas foram contratadas a peso de ouro para realizar esses procedimentos, e a emergência esperando, porque faltava equipamentos e faltava sala para serem feitas. Ou seja, a saúde do Estado está na UTI, num verdadeiro caos. Mas vamos tentar compreender aqui o sistema de saúde, não é? Bom, ele depende basicamente, é uma rede de funcionamento, né? Onde há uma série de recursos, escolhas, produtores, o complexo industrial que a forma, o consumidor, que no caso é o paciente, não é? E o financiamento desse sistema. Esse sistema, ele envolve um volume extraordinário de recursos, em torno de 9,6% do PIB, entre recursos públicos e privados. Normalmente se ouve dizer que os recursos públicos são insuficientes, é verdade,
proporcionalmente, em termos de dólar ou mesmo de reais, o que o governo federal ou os governos, como todo estadual, municipal, federal, a maioria vem de repasses federais, aplica, é insuficiente para o custeio. Por isso o sistema não funciona adequadamente. Há uma obrigação constitucional do município investir 15%, normalmente os municípios investem 20%, 25%, né? Porque são pobres, precisam investir mais, que é tão pouco recurso que eles dispõem que os procedimentos mais caros consomem todos esses recursos, né? Na pandemia agora, por exemplo, o secretário municipal de Natal deu notícia de que o gasto chegava a quase 30%, mais do dobro dos 15% obrigatório. O Estado é obrigado a aplicar 12%, e o país, que deveria aplicar em torno de 10%, aplica 3,5% a 4,5%, muito pouco, né? Agora você diz, então, como é que nós chegamos a 9,6%? Porque o sistema brasileiro, ele é misto, né? Então você tem, por exemplo, de recursos públicos, em torno de 200 bilhões aplicados pelo governo federal anualmente no sistema de saúde, né? E temos o sistema privado gastando mais ou menos 206, mais ou menos a mesma coisa. Agora, qual é a diferença? O governo federal, ele gasta 200 bilhões para cuidar, tratar de 80% da população brasileira. 80% de 200 milhões, mais ou menos 150, 160 milhões de pessoas. O sistema privado, através dos planos de saúde, 200 bilhões para cuidar de 20%, em torno de 40 a 50 milhões de pessoas. Então você vê que aí, nesta questão aqui, quando nós pegamos aqui políticas públicas de saúde, não é? Nós vemos que um dos grandes problemas do nosso sistema de saúde, como um todo, porque o sistema de saúde envolve público e privado, lembramos, é a desigualdade, a falta de equidade. Se você tem uma quantidade de recursos que você aplica para 160 milhões de pessoas e você tem a mesma quantidade aplicada para 40, 50 milhões de pessoas, daí você vê que uma parte da população recebe uma assistência e a outra recebe uma assistência extremamente precária. Então, a equidade que deveria existir na assistência à saúde brasileira, ela não existe. Os pobres brasileiros não recebem a assistência à saúde que a Constituição garante, que eles têm direito, mas o poder público lhe nega. E nós não vamos colocar aqui nem as questões pertinentes a desperdício, desvios, corrupções. Nós não vamos entrar nesta seara. Nós estamos dizendo que o financiamento do sistema, ele não permite uma equidade, ou seja, nós temos duas categorias de brasileiros, uma que tem acesso a um sistema que tem suas precariedades também, mas que investe 200 bilhões para 50 milhões de pessoas, e temos um outro que investe 200 bilhões para 150 milhões de pessoas. Esses que são assistidos pelo Sistema Único de Saúde, infelizmente, eles não recebem a assistência a que teriam direito. A cobertura, a oferta de serviços de saúde é desigual e incompleta. Exatamente, a falta de recursos faz com que haja carência de equipamentos, insumos, exames, profissionais, leitos, UTIs, médicos e outros profissionais de saúde. O sistema, para funcionar, ele precisa, primeiro, gestão, segundo, corrigir desperdícios e corrupção, e terceiro, injeção de recursos públicos, porque eles são insuficientes. Mas de qualquer forma, o nosso sistema, ele trabalha, ele desde 2021, 9,6%, ele teve circulando 711 bilhões, 9,6% do PIB. Aí você diz, bom, são 200 milhões do SUS, 200 bilhões dos planos de saúde, e o restante, bem, aí é privado, é compra de medicamentos, etc. E aí a gente vê como isso impacta a vida das pessoas. Por exemplo,
Os gastos com saúde de uma família, eles são 48% de remédios, e é um gasto muitas vezes privado. Os programas assistenciais de medicamentos nem sempre alcançam toda a população. Gente, basta ver uma farmácia em cada esquina. Aqui em Natal, às vezes tem uma numa esquina e na esquina de frente tem outra. Então há um gasto soberbo com medicamentos no Brasil, porque o Sistema Único de Saúde é incapaz de fornecimento de medicamentos aos pacientes. Sequer os medicamentos para as doenças que vão impactar o sistema como um todo, como a hipertensão, como o diabetes. Mesmo estas doenças, o sistema é capenga. O paciente chega para receber sua insulina, se forma uma fila enorme. Eu, quando fui a Pau dos Ferros recentemente, ou a Mossoró, a notícia corre na cidade quando chegou a insulina, se formam filas imensas, e normalmente não tem para todos do mesmo jeito antihipertensivos. Às vezes os medicamentos utilizados são ultrapassados dentro do sistema, às vezes não controlam a hipertensão. Então o médico prescreve um medicamento mais moderno, o sistema não possui aquele medicamento, o paciente tem que comprar fora. Então, se você acresce a isso planos de saúde seguro, aí você tem os gastos com saúde, né? 48% dos gastos com saúde das famílias se refere a remédios, e quem tem um plano de saúde, mais 30% do gasto refere ao plano de saúde. Depois vem questões odontológicas, materiais de tratamentos, etc. Muito bem. Há um problema seríssimo no modelo de gestão. Existem basicamente 3 modelos, vamos dizer, que impactam na gestão. Um é o financiamento exclusivamente por impostos, onde você tem um atendimento universal, não é? Esse sistema, o governo recolhe impostos e distribui saúde para todos. É um sistema, vamos dizer assim, justo, porque quem paga impostos mais altos vai financiar também o pobre, né? Que vai ter acesso àquela saúde. Nós temos outro modelo, que é um modelo voltado para mais um sistema de cobertura, por exemplo, de empresas, né? Um modelo parecido com os mais antigos do Brasil, lembra do sistema do INAMS. Então o trabalhador, ele descontava uma parcela do seu salário para financiar a saúde. Era o INPS, depois INAMS, eu acho que alguns ainda lembram disso. Quem tinha direito à saúde era dizer, aí você dizia os outros. Bem, os outros tinham as entidades filantrópicas ou as prefeituras que também davam essa assistência, mas ele era recolhido os recursos do trabalhador, né? Esse aí é um sistema onde os recursos eles são captados do trabalhador e da empresa. Isso é muito comum, por exemplo, em caixas assistenciais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, etc. É muito comum que isso aconteça. Muito bem, o Brasil ele trabalha com um sistema misto. Nós temos o SUS, impostos, né, responsável por 80% do atendimento. Temos os planos de saúde, que podem ser tipo caixas assistenciais, onde a empresa, né, ela entra com um valor de 2, por exemplo, e o trabalhador de 1, e este conjunto, né, para cada R$1 do trabalhador, 2 da empresa, e esse conjunto permite a assistência através dessas caixas assistenciais. Ou temos o modelo onde o próprio indivíduo, consumidor, ele compra o seu plano de saúde. Aí seria um modelo totalmente privado, onde ele é responsável pelo custeio de sua saúde. Embora lembrando bem que, apesar de ser privado, o imposto de renda permite o desconto, né, de qualquer forma, um formato de financiamento que não deixa de ser público, porque o sistema finda descontando do imposto de renda, não é? Os planos de saúde se aproveitam muito do SUS, principalmente na questão da urgência e emergência. Então, essa questão de ferimento por arma de fogo, acidente de trânsito, emergências, urgências, muitas vezes vão direto ao sistema público, porque a maioria do sistema privado não tem os plantonistas suficientes para receber essas pessoas, salvo em algumas áreas muito específicas.
por exemplo, cardiologia, alguma área assim, bastante específica, porque o trauma, não é? A questão do trauma, os acidentes, via de regra, a cobertura é dada pelo SUS. E isso deveria ser compensado pelos planos de saúde. Isso é uma guerra eterna, não é? Os planos de saúde querem pagar por uma tabela especial, mais baixos, etc. Tudo isso é muito complicado, muito difícil, não é? Muito bem. Há um problema grande de aumento dos custos em saúde motivado pela indústria. Né? Nós temos uma indústria que pressiona o sistema como um todo, criando novos medicamentos, criando novos equipamentos, forçando essa demanda, e essa inflação na saúde tem crescido muito. Então, a perspectiva que nós temos é realmente de gastos crescentes na saúde, de forma que a gente vai ter que chegar a um momento onde fatalmente deveremos saber o que é possível oferecer em termos de uma saúde que forneça os bens básicos, né? Os insumos básicos aos usuários, né, do sistema, porque é crescente, não é? A pressão da indústria para abrir mercado e para oferecer produtos, evidentemente, cada vez mais caros. O crescimento econômico é absolutamente necessário para uma melhoria da saúde. Nós temos aqui, ainda nessa questão das políticas e gestão pública de saúde, né, no capítulo de economia em saúde, nós temos aqui a questão de que o crescimento econômico é necessário, aquilo a que eu me referi. Nós precisamos diminuir a pobreza, nós precisamos diminuir a miséria, nós precisamos gerar o desenvolvimento, fazer as pessoas mais produtivas, fazermos uma educação para o trabalho, qualificação permanente para que haja produtividade e crescimento do país. Nós temos aqui, por exemplo, um dado importantíssimo, não é? Peço ali para atender, diga que eu ligo de volta assim que puder. O PIB per capita, ele está relacionado com a expectativa de vida ao nascer, né? Se você tem um aumento do PIB, a tendência é a diminuição da mortalidade infantil. O aumento, por exemplo, de 1% do PIB promove um aumento de 0,13% na esperança de vida e redução de 1% na mortalidade infantil. Daí a grande preocupação que se tem de promover o desenvolvimento. A saúde, ela não se resume exclusivamente à assistência. A saúde significa bem-estar físico e mental. Então nós precisamos ter lazer, nós precisamos ter um conjunto de serviços de bem-estar para a população, cultura, lazer, meio ambiente favorável, moradia, alimentação, tudo isso impacta na nossa saúde. Então, como é que você consegue níveis adequados disso? Políticas de desenvolvimento. Sem isso, nós não vamos conseguir uma saúde adequada. Muito bem, encerrando aqui, nós já estamos caminhando aqui para quase meia hora, não é isso aí, Gabriel? Isso. Vamos ver aqui, existem 3 dimensões nas políticas de saúde, de assistência à população, por exemplo. Tem que se entender que a saúde, ela é um investimento na proteção social. Você cuidando da saúde da população, você está cuidando do trabalhador. Ele é mais produtivo, ele vai gerar mais desenvolvimento, ele vai ter condição de se qualificar, ele vai ter produtividade no trabalho, né? Então, a saúde tem uma dimensão fundamental na proteção social. Além disso, a oferta dos serviços de saúde, principalmente na infância e na velhice, elas são mecanismos de proteção social. Essas são áreas extremamente vulneráveis, nós não podemos esquecer a infância, a gestante, o idoso, né? São áreas os
pacientes com problemas mentais. A assistência à saúde que é ofertada, ela é uma proteção social a esses grupos de risco, inclusive alcoólatras, dependentes de drogas, encarcerados. A assistência à saúde, ela é uma política de proteção social, não é? Há uma dimensão industrial, uma saúde bem elaborada através dos componentes, ela é geradora do desenvolvimento do país. Nós temos um grave problema no Brasil. Grande parte do que é usado na saúde brasileira é importado. Agora nós tivemos algumas reuniões, por exemplo, aqui em Natal, para tentarmos criar, junto ao SEBRAE e várias instituições envolvidas, um polo de desenvolvimento e tecnologia. Por quê? Porque muitas vezes, grande parte dos insumos ou dos equipamentos utilizados, eles já não têm mais patente. Eles podem ser fabricados, no entanto, nossa indústria é primária. Nós não conseguimos sequer criar um aspirador, ou um respirador, ou um monitor cardíaco, ou um oxímetro, ou uma cama de UTI. Quase tudo isso vem de fora. E nós precisamos usar essa tecnologia que já está liberada para uso, para criar e incentivar o desenvolvimento de indústrias locais. Tudo isso é muito importante. Então, o complexo industrial que existe em torno da saúde é importante, importantíssimo como gerador de desenvolvimento. Ele emprega biomédicos, engenheiros, cientistas da mais variada gama, não é? Agora, a área onde a população convive mais, evidentemente, é em relação aos prestadores, que aí envolve hospitais, ambulatórios, serviços diagnósticos e terapias. É a convivência que se tem com o médico, com os outros profissionais de saúde, né? Com os exames, com os insumos, com as cirurgias, tudo isso está atrelado às necessidades do paciente. Finalizando, as questões de saúde, elas estão profundamente embrincadas com a questão do desenvolvimento. Tem um texto aqui bem interessante que a gente pode encerrar com ele, né? Onde a melhoria das condições de saúde não depende só do êxito nas políticas de saúde, ou seja, em você ter uma boa gestão, ter recursos, ter hospitais, ambulatórios, médicos, etc. Isso é fundamental, mas a melhoria das condições de saúde, ela precisa ser acompanhada de outras questões. Por exemplo, nas sociedades contemporâneas, o bem-estar da população é fruto das políticas de crescimento econômico que garantem renda e emprego. Políticas sociais universais, como a da previdência social, educação e saúde, que se responsabilizam pela promoção da igualdade e qualidade de vida, das políticas assistenciais para grupos excluídos em função da renda ou discriminados de qualquer forma. Ou seja, o bem-estar é fruto tanto do desenvolvimento econômico quanto do desenvolvimento social. Então, se nós temos um país com profundas desigualdades ainda, com um alto número de pessoas desempregadas, com uma educação precária, com uma educação insuficiente que nos faz, às vezes, esquecer dos cuidados com o meio ambiente, onde a gente, às vezes, entende que cultura e lazer são coisas para pessoas ricas, então nós nunca conseguiremos, com essa mentalidade, atingir a plenitude do cuidado da saúde que nós queremos atingir. Então, eu particularmente, como médico, nesta live aqui discutindo as questões de saúde, eu não posso deixar de levantar as questões das profundas desigualdades, as questões referentes à nossa educação, as questões referentes à nossa segurança, à renda, ao emprego, ao desenvolvimento do país. Saúde está diretamente ligada a todos estes componentes. É o famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
se nós temos um índice de desenvolvimento humano, uma educação boa, se nós temos emprego, se nós temos renda, nós teremos certamente uma população mais saudável. Essa aqui é uma discussão, claro, que eu tentei levar também para este aspecto, para a gente não ficar prisioneiro das questões de falta de leitos hospitalares, de UTI, de fila de cirurgias, de falta de equipamentos, às vezes de um esparadrapo, às vezes de um equipo de soro, às vezes de uma agulha, de uma dipirona, que assaltam ferozmente o nosso sistema de saúde. Isso é perverso, mas como a saúde envolve todas essas questões macro, nós procuramos aqui nessa live transmitir também a nossa ideia de que a saúde é uma coisa um pouco mais ampla, maior e que está diretamente ligada à possibilidade do nosso crescimento econômico e do nosso desenvolvimento. Por isso, eu como candidato a deputado estadual, PTB 14.000, tenho levado o foco da minha campanha, primeiro discutindo as questões de saúde, que é a minha área, e depois disso procurando incentivar o cooperativismo, o empreendedorismo, a educação para o trabalho, a qualificação profissional, estimular emprego, renda, tudo isso para que possa repercutir no bem-estar do cidadão e com isso na melhoria da sua saúde. Obrigado aí aos que nos assistiram, forte abraço e não esqueçam, cada voto é decisivo num momento como este, eleições de 2021. Seu voto não pode ser vendido, seu voto não pode ser comprado. Você pense como cidadão, defenda os seus interesses, e os seus interesses é o seu bem-estar, de sua família, de você ter direito à educação, segurança, saúde, moradia. E para isso, a sua escolha numa eleição é decisiva, é fundamental. Eu sou o Dr. Geraldo Ferreira, candidato a deputado estadual, PTB 14.000, 14.000. Um abraço a todos.